Fala, galerinha! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dízimas periódicas compostas. Vamos ver algum exemplo de como a gente vai conseguir converter a dízima em uma fração geratriz. Aqui o livro, propõe que a gente faça ele pela equação, mas eu coloquei aqui uma outra forma mais tranquila da gente conseguir transformar uma dízima periódica composta em uma fração geratriz, tá? Só tem que decorar algum passo a passo, o passo a passo de como a gente vai fazer, mas vai ser bem simples, vocês vão ver. Então, vamos ver aqui. Nas dízimas periódicas compostas, primeiro vem a parte não periódica, para depois começar a parte periódica. Ou a parte não periódica a gente chama que é o anteperíodo, que vem antes do período, né? Para encontrar a geratriz, vamos usar o mesmo raciocínio da dízima periódica simples. Então, aqui, ele vai fazendo, tá? Vou colocar aqui, como equação do primeiro grau, tá vendo? A dízima é 2,1333, aí ele vai multiplicar, como o período é apenas um algarismo, vai multiplicar por 10 dos dois lados, e aí vai separar a parte inteira da parte do período, vai transformar o período em uma fração, e aí depois a gente vai fazer uma soma de fração, que vai chegar na fração geratriz, aqui, 192, tá vendo? Sobre 90, através da equação do primeiro grau. Aí você faz essa continha toda aqui, tá? Esse passo a passo, para quem gosta de fazer equação do primeiro grau, ele é tranquilo também, tá? Mas para a gente fazer de uma forma mais rápida, eu coloquei aqui uma observação, tá vendo no exemplo? A gente tem na dízima periódica, a parte inteira, o anteperíodo e o período. Então, a parte inteira ali é o 2, que vem antes da vírgula. Então, toda a parte que vem antes da vírgula é a parte inteira. Quem vem depois da vírgula e não se repete, não tem repetição, é o anteperíodo, tá? É a parte que não se repete, que é o que foi falado ali, tá? Que é a parte não periódica. E depois vem o período, que é a parte periódica, que é o 3333. O que vai acontecer? Nós vamos formar aqui no numerador, vamos formar com a parte inteira, o anteperíodo e o período, tá vendo? Quem é a parte inteira? O 2. Você vai usar somente os algarismos, Aí a gente vai vir para cá, para a parte de cima. Só os algarismos, vai usar o 2. O anteperíodo é o número 1, algarismo 1, aí vai colocar o 1. E o período é o algarismo 3, então vai virar 213. Vai subtrair esse número da parte inteira com o anteperíodo. Aí você vai excluir o período. Então, vai ser 213 menos 21. Isso nós vamos formar o numerador. Para formar o denominador, você vai verificar primeiro o período. Quantos algarismos se repetem? Repetiu apenas um algarismo, só o número 3. Vou converter esse algarismo em 9, igual a gente fazia lá na dízima periódica simples. E quantos algarismos não se repetem? Só um algarismo, que é o 1, o número 1. Vou converter esse algarismo em 0. E aí eu formei meu denominador 90. O que vai acontecer? É só eu fazer essa continha aqui, 213 menos 21 vai dar 192 sobre 90. É só fazer essa continha de subtração, galera. Não precisa fazer esse passo a passo todo, tá? São os dois modos de você achar a fração geratriz, pela equação do primeiro grau, ou então por essa continha de subtração aqui, convertendo, tá? O período, o anteperíodo e a parte inteira e fazendo a continha. Outro exemplo que a gente pode utilizar é quando tem mais anteperíodo. Aqui, a gente tem aqui 0,306666. Para fazer a conversão, a gente pode utilizar aquele esquema que eu falei com vocês, ou então a gente pode utilizar também a equação do primeiro grau. Então, x é igual a 0,30666, ou 30666, vocês podem escolher como vocês quiserem chamar. A gente vai verificar aqui, também a transformação, tá vendo? Multiplicando por 100 para a gente conseguir pular, né, a parte do anteperíodo, e aí ficar só com o período, que é o 0,66. Vamos transformar o 0,666 em fração geratriz, vai somar com 30, que foi o anteperíodo,
E aí, vamos fazer todo o passo a passo aqui, estou mostrando para vocês como que faz aqui em relação à equação, tá? Para poder chegar na fração geratriz. Aí a fração geratriz vai ser 276 sobre 900. Esse passo a passo, galera, é um pouco mais complicado, mas o livro mostra que estou colocando para vocês. Tenho aqui um outro passo a passo, que foi aquele esquema que eu te falei. É só vocês colocarem, separarem a parte inteira do anteperíodo do período. E aí, vamos fazer aqui. Como a parte inteira é zero, não precisa colocar. Então, a gente só vai colocar ali, ó, na primeira parte dos números, o anteperíodo e o período. O anteperíodo é o 3 e o 0, e o período é o 6, então vai formar 306. E vamos subtrair do anteperíodo, que é a parte que não se repete. O denominador vai ser o período, que é o algarismo 6. Vou converter em 9. Como é um algarismo só, vai ser somente um 9. Se fosse mais algarismos que se repetem, seria mais números 9, tá? Como é só o 6 que se repete, então só o 9. E aí, eu tenho o 3 e os zeros, que são dois algarismos que não se repetem. Vou converter em 0, então vai ficar 900. Porque eu tenho 3 e 0, que é o 30, que são dois algarismos que não se repetem. Então, vai ficar 306 menos 30, que vai dar 276, 276 sobre 900. Pronto. Se eu pegar 276 e dividir para 900, vai dar essa dízimazinha aqui que a gente viu, 0,30666, tá bom? Mais fácil da gente conseguir resolver essa questão. Então, só para a gente memorizar, tá aqui. Também podemos encontrar a fração geratriz usando a seguinte ideia, né? Exemplo, a gente tem aqui uma dízima periódica. 1,5, 21, 21, 21, 21. Então, a gente viu que a parte que é o período é o 21. Por isso que está com esse tracinho em cima do 21. Então, a gente tem a parte inteira, o número à esquerda da vírgula. Aí, vimos que a parte, então, que está à esquerda da vírgula é a parte inteira. O período é a parte que se repete ao 21, e quando se repete, vocês podem simplificar e colocar o tracinho em cima aí do número, tá bom? E o anteperíodo é a parte da dízima localizada entre o período e a parte inteira. Nesse caso, a gente só tem o número 5, tá bom? E a gente vai fazer da mesma forma que a gente vem falando até então. E aí, você tá vendo aí o questionamento? Será que não tem uma forma mais simples de fazer essas transformações? Tem sim, galera. A gente já falou sobre ela aqui. Não é necessário fazer sempre por equação do primeiro grau. A gente consegue fazer aqui, utilizando. Então, para fixar, eu vou colocar aqui, o livro colocou também. E aí, a gente vai botar aqui, para vocês verificarem, tá? Como que a gente vai transformar aquela dízima periódica em fração geratriz através daquele sistema que eu já falei com vocês, Numerador da fração vai ser formado, o número formado pela parte inteira, anteperíodo e período. Então, parte inteira no caso ali que a gente mostrou, né? Foi o número 1, depois seguido, né? Do anteperíodo, que é o 5, e o período, que é o número 21, o 2 e o 1. Na verdade, não é o número 21, é o algarismo 2 e o algarismo 1, tá bom? Diminuído menos, que aí vai formar 1521, menos o número formado pela parte inteira, que aí vai ser o 1, seguido do anteperíodo, que é o 5, então seguido de 15, tá bom? E o seu numerador, guarda aí. Vamos para a conversão do denominador. No denominador da fração, tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Como o algarismo é o 2 e o 1, são 2 9 convertendo, igual faz lá na dízima periódica simples. Seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Então, no anteperíodo, a gente tem somente o 5, que vamos converter esse anteperíodo em 0. Então, vai dar 990. Vou fazer aí, a subtração do 1521 menos 15 vai dar 1506 por 990. Pronto, é só isso. Não precisa você ficar fazendo equação do primeiro grau, mas é importante também saber que existe esse método para a gente conseguir resolver. Tá bom, galera?